Olá, meu nome é Daniel Matushita, sou médico oftalmologista. O que é a catarata? A catarata é qualquer grau de opacidade do cristalino. Então, quando nós nascemos com uma lente natural dentro do olho. Essa lente chama-se cristalino. O próprio nome sugere, essa lente ela é transparente, ela é cristalina. À medida que a gente envelhece, essa lente vai se opacificando e a visão vai caindo junto com a opacificação da lente natural dos olhos. Então fazemos uma cirurgia para trocar a lente natural dos olhos. Nós removemos a lente opaca e implantamos no seu lugar uma lente intraocular, restabelecendo a visão do paciente. Como é a prevenção da cirurgia de catarata? Não tem uma medida que tomamos para prevenir o surgimento delas. A maior parte das cataratas são decorrentes do envelhecimento, da idade. Então indicamos que pacientes por volta dos 50 a 60 anos façam um acompanhamento bem de perto para que, se a catarata apareça, ela seja diagnosticada de maneira precoce e a cirurgia seja realizada num cenário favorável. Quanto mais tempo esperamos, maior a catarata, mais energia temos que usar para fragmentar a catarata. Então os resultados tendem a vir com mais demora, com mais dificuldade do que se o procedimento é realizado num cenário 100% favorável. A catarata começa a partir dos 50, 60 anos de idade. Nem sempre é necessário a cirurgia nesse primeiro momento do diagnóstico. Na medida que a visão do paciente vai caindo, começa-se a cogitar a possibilidade de operar. Essa decisão deve ser muito bem pensada e tomada entre os sintomas do paciente e a avaliação do médico oftalmologista. Quais são os sintomas da catarata? Inicialmente, a catarata ela é assintomática. O paciente não consegue perceber muito bem a perda de visão que a catarata vai trazendo. Perdemos uma percepção de cores, percepção de contrastes, as cores vão ficando menos vivas, só que como esse processo ele é muito lento e acontece dia após dia, a percepção muitas vezes não é notada pelo paciente. Tudo também depende da exigência visual que cada paciente tem. Pacientes com exigência visual mais refinada, então pacientes que trabalham com artes, cores, esses pacientes são mais sensíveis a essas alterações visuais, então muitas vezes nesses pacientes mais exigentes a cirurgia acontece de maneira mais precoce. Quais são as causas da catarata? Existem diversas formas de catarata. Catarata traumática, onde ela foi desencadeada por um trauma, um acidente. Cataratas de origem medicamentosa, ou seja, depois de uso de algumas medicações. Catarata por conta do diabetes. O diabetes é um fator de risco que antecipa o surgimento da catarata. A forma de catarata mais comum é a catarata senil, que é por conta do envelhecimento do paciente. Quais tipos de lente podem ser utilizados na cirurgia de catarata? A catarata, então, é a opacidade do cristalino, da lente natural do olho, e na cirurgia essa lente deve ser substituída. Hoje em dia temos várias opções de lentes intraoculares, lentes esféricas, asféricas, lentes tóricas, lentes multifocais. Nem todos têm indicação de uso de lentes multifocais, nem todos têm indicação de lentes tóricas. Resumidamente, as lentes esféricas e asféricas são as lentes que cabem para todos os pacientes, tá? Pacientes com astigmatismo não vão ter o astigmatismo corrigido se for implantada uma lente esférica. O objetivo da cirurgia, de maneira secundária, também é dar mais independência de óculos. Então, em um paciente com astigmatismo, essa independência vai vir de maneira mais fácil se o paciente optar por implantar uma lente tórica, que é essa lente que corrige o grau do astigmatismo. Pacientes com dificuldades de longe e perto, que seria a presbiopia, têm indicação de uso de lentes multifocais. Entretanto, nem todos os pacientes têm indicação de uso da multifocal, porque ela tem suas contraindicações. Pacientes com degenerações maculares, pacientes com glaucoma, pacientes com aberrações corneanas não são os melhores pacientes, os melhores candidatos para as lentes multifocais. Cada lente tem a sua indicação, acho que vale muito a pena conversar com o seu médico oftalmologista e avaliar qual é a melhor indicação de lente intraocular no seu caso. O paciente vai ficar com óculos depois da cirurgia de catarata?
Inicialmente, o objetivo da cirurgia de catarata era apenas a troca da lente natural dos olhos. Então, removíamos a catarata e substituíamos a catarata por uma lente intraocular. Hoje em dia, com a precisão dos aparelhos mais modernos, nós temos uma grande precisão de qual é o resultado refracional, ou seja, quantos graus o paciente vai precisar no seu pós-operatório. Nem sempre conseguimos dar independência total dos óculos. Tudo vai depender de qual a lente que o paciente vai implantar dentro dos olhos. Se o paciente não se incomodar de ficar com um pouco de grau de óculos para perto, podemos implantar lentes tóricas, onde a gente diminui muito a dependência dos óculos para longe, ou lentes esféricas para correção de miopia e hipermetropia. Para uma independência maior dos óculos, é necessário que implantemos uma lente multifocal, mas, novamente, nem todos têm a indicação do uso dessa tecnologia. Quais são os riscos da cirurgia de catarata? A cirurgia de catarata é um procedimento muito seguro, um dos mais realizados, mas assim como qualquer cirurgia envolve riscos, né? Os principais riscos estão na infecção da ferida operatória, infecção da cirurgia, a lente, se o paciente pegar muito peso ou sofrer algum acidente, a lente intraocular pode estar sujeita a certo grau de movimentação, então, consequentemente, a visão vai cair e teríamos que reposicionar essa lente. Riscos de descolamentos de retina, riscos de perda de visão, existem, mas os riscos para essas condições são muito baixas, especialmente se o paciente está operando no momento oportuno. Quais são os cuidados no dia da cirurgia de catarata? O paciente deve ir em jejum, pois o procedimento é realizado sob sedação, então o jejum vai depender muito do protocolo da instituição onde o paciente vai fazer a cirurgia. Ir acompanhado de um maior de idade. O paciente deve chegar com certa antecedência dentro do centro cirúrgico porque o procedimento é feito com a pupila dilatada, isso demora certo tempo para acontecer. Como é a cirurgia de catarata? Bom, o paciente vai entrar no centro cirúrgico, que é feito em decúbito dorsal, receber uma sedação na veia e vamos pingar também colírios anestésicos e antissépticos. É uma microcirurgia onde realizamos pequenas incisões de 2 milímetros na córnea, onde removemos todo o cristalino do paciente e no lugar implantamos uma lente intraocular. Ela é dobrada, passa por essa pequena incisão de 2 milímetros e se expande dentro dos olhos do paciente. Terminado essa parte da cirurgia, selamos as incisões, nem sempre são necessários pontos. Em alguns casos, principalmente pacientes que já têm cirurgias prévias, devemos sim fazer pontos para fechamento das incisões, mas nem sempre eles são necessários. Os resultados visuais podem vir dentro de 1-2 dias, assim como eles podem demorar mais tempo, dependendo de como foi a cirurgia, para que o paciente restabeleça a sua visão. Como a cirurgia é feita sob sedação, o paciente tem que se recuperar dentro do centro cirúrgico ainda dos efeitos da anestesia. Muitas vezes damos algum alimento para o paciente, uma vez que ele estava de jejum, o paciente come algo aqui dentro do centro cirúrgico e logo após a recuperação da anestesia, o paciente já está liberado para ir para sua casa. Quais são os cuidados no pós-operatório de cirurgia de catarata? Bom, basicamente os cuidados que precisamos ter se resumem a repouso e uso correto dos colírios. O colírio vai depender muito de médico para médico, qual é a receita que o médico acaba usando, e também depende muito da cirurgia. O paciente deve fazer muito repouso, principalmente nos primeiros dias da cirurgia. Isso porque a lente ainda fica exposta a algum grau de movimentação. As incisões ainda não estão tão bem seladas, então uma discreta movimentação pode fazer com que a lente saia discretamente do lugar. Evite pegar peso, abaixar a cabeça abaixo da linha da cintura e principalmente o paciente deve evitar ficar se expondo a situações de risco, como andar na rua por conta de acidentes que podem acontecer, por conta de infecção
Então, se o paciente acaba indo para alguma região um pouco mais aglomerada, existe o risco dele se contaminar com algum vírus, pegar alguma conjuntivite, ou até risco mesmo de acidente, dele tropeçar, dele cair. Então, recomendamos que, pelo menos na primeira semana ou até segunda semana, dentro da rotina do paciente, que ele fique dentro de casa, em ambiente mais seguro, e só saia de casa para ir nas consultas do pós-operatório com o seu oftalmologista. Em quanto tempo o paciente vai retomar suas atividades diárias? Tudo vai depender da cirurgia. Classicamente, a cirurgia correndo tudo bem, é uma cirurgia que foi muito pouco inflamatória, o paciente pode voltar às suas atividades de 10 a 15 dias, dependendo do que o paciente faz na sua rotina. Se o paciente trabalha em ambiente um pouco mais poluído, com muita sujeira, em suspensão, aí esse paciente deve se manter afastado por mais tempo. A alta definitiva do paciente vai se dar depois de 30 dias de cirurgia, onde os riscos de um acidente são equivalentes a um paciente, por exemplo, que não fez a cirurgia. Bom, espero ter ajudado a todos com esses vídeos a sanar as dúvidas que eventualmente vocês venham a ter sobre esse procedimento, e qualquer coisa estamos à sua disposição.